Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, hoje terça-feira de luz e paz, dia 11, desculpa, de fevereiro. Lembrando que hoje foi um dia especial. Ouça a pílula do Evangelho de hoje de manhã, quem não escutou, uma pílula muito bonita, contando a história, né, que Chico Xavier contou a Divaldo sobre Dona Conceição Elia, que nos inspira, gente, a acreditar no amor e no poder do tempo, apesar de tudo. Quem não escutou, escute. Eu tenho certeza que vai inspirar você a vencer qualquer problema que você estiver passando, tá bom? Depois vocês me contam aqui. E lembrando, hein? Quinta-feira, agora tá chegando. Depois da manhã, lives diárias, 7h15 da manhã. Instagram e YouTube, tô te esperando, da nossa série Espiritualidade e Riqueza. Temas que vão ajudar você a caminhar rumo ao próximo nível da sua existência. Sim, quem estiver junto comigo, tenho certeza que juntos nós somos mais fortes, né? E a gente vai vencer muitos problemas. Eu sei que muitos de vocês por hora têm passado, tá bom? Então é isso, vamos lá. Pílula Noturna, bate-bola do bem, para participar é fácil, você já sabe, entra lá, site institutonamastê.com.br. Tem uma pergunta aqui, gente, falando sobre perdão, né, que a Maria Alice nos envia. E ela pergunta o seguinte: Ricardo, eu sei que Jesus falou que nós devemos perdoar até 70 vezes 7, mas eu sempre tive uma dúvida. Eu não corro o risco de me tornar uma pessoa boba e ser desrespeitada quando uma pessoa faz algo ruim comigo e o tempo todo eu estou lá perdoando, perdoando, perdoando? A pergunta é importante, né? Que a senhora nos faz. Gente, é claro que não. Primeiro assim, vamos entender o contexto do verdadeiro perdão, né? Isso acho que é o mais importante de tudo. Primeiro que o verdadeiro perdão, ele não é um processo que a gente fica calculando. Jesus ele trouxe uma metáfora importante devido à conversa que se estava estabelecendo ali junto com os discípulos, mas o contexto é muito claro. O que o Cristo nos ensina é que guardar a mágoa é um veneno terrível para o coração daquele que a possui. E que o perdão nos liberta dessa guarda, dessa mágoa, e nos permite, né, que a gente continue caminhando rumo a um futuro melhor. E, meus amigos, não tem jeito. Pensa comigo, viver na Terra, um mundo tão cheio de disparates, ainda com espíritos tão díspares entre si, nós, eu, você, todo mundo que está aqui, sem trabalhar o perdão, não tem jeito. As pessoas que mais nos amam acabam nos magoando, ainda que elas não queiram. Imagina quem não gosta da gente, não é verdade? E vice-versa, às vezes você também pode magoar muita gente sem ter intenção, e às vezes algumas até tendo a intenção. Então, o perdão, gente, ele é a garantia que a nossa alma não vai ficar atolada no atoleiro da mágoa, da tristeza e do rancor, porque a tentação de fazer isso é muito grande. Então, na realidade, eu acho que a gente tem que entender o perdão não como é que eu te digo? Como se fosse assim, estou dando um benefício para outra pessoa que errou. Não, meu amigo, nós estamos dando um benefício para a nossa alma não ficar atolada na doença do outro. Porque quando uma pessoa vem, comete uma injustiça conosco, comete um desatino, faz uma coisa muito ruim, e isso nos magoa profundamente, se a gente não entende o porquê, mas a gente naturalmente segue adiante, não repetindo o mesmo erro que a pessoa cometeu conosco, a gente se libertou. Entende? Obviamente, claro, você vai se cuidar para que isso não aconteça de novo, né? Jesus fala para a gente ser generoso, ele não fala para ninguém ser bobo. Ser bobo aqui não é não perdoar, ser bobo, é claro, é você não ter os seus cuidados, que todos nós devemos ter. Ele próprio Cristo disse, seja simples como as pombas, mas sagazes como as serpentes, está lá em Mateus 10, você pode observar. O próprio Cristo nos orientou a termos bom senso, seja nas amizades, nas falas, e muitas vezes a gente não tem. Mas dito isso, independente dos cuidados que a gente vai ter, claro, gente, inevitavelmente a gente cruza com desafios na vida, né? Decepções com pessoas, com a própria vida. Às vezes a gente não tem nem que perdoar alguém, você tem que perdoar a própria existência. Tem gente que fica com raiva da vida que tem, não é? Tem gente que tem raiva de si mesmo. Eu errei, eu não deveria ter cometido esse erro, eu deveria ter falado e não falei aquilo. E aí a pessoa ela não se permite caminhar. Meus amigos, perdoe a você mesmo, a quem quer que seja e a própria vida. Essa é a única forma da gente continuar vivendo com o mínimo de lucidez. Lembre-se do benefício do dia de amanhã.
Lembre-se do benefício da renovação da nossa perspectiva da vida que a maturidade existencial nos traz. É claro que esse é um exercício profundo, porque não é fácil, e não é mesmo, né? A gente trabalhar o perdão principalmente quando a gente se sente muito injustiçado, principalmente quando a gente acredita realmente que o outro nos fez um mal de maneira enorme e a gente não consegue ainda tirar, né, digamos, a lição proveitosa desse momento de dor. Mas aí você vai o quê? Se proteger através da prece, né? Você vai usar o escudo da oração, orando para o seu coração não ficar doente, orando na medida do possível. Se você não consegue orar por aquele que te ofendeu, ore pelo anjo da guarda daquele que te ofendeu. Faça isso pelo menos, porque isso dá para a gente orar. Porque imagina o sofrimento também desse espírito nobre que está tentando ajudar aquela pessoa que está se equivocando. Então ore por ele. E por tabela essa oração vai chegar até a pessoa ofendida ou o ofensor para que ele possa também se transformar. O que não pode é esse sentimento negativo crescer em nós, né? Porque é como você alimentar uma erva daninha e definitivamente isso não vai fazer bem para ninguém. Tá bom? Então perdoemos sim, 70 vezes 7. Ninguém vai ser bobo em fazer isso. Pelo contrário, bobo vai ser se abraçar a mágoa achando que isso tem alguma vantagem que vai nos fazer feliz. Tá bom? Meus amigos, estou esperando vocês então, em quinta-feira agora, você já sabe, 7h15 da manhã, live diária sobre espiritualidade e riqueza comigo no Instagram e no nosso canal do YouTube. E continua aberta, por enquanto, as inscrições do nosso Uninamastê, nosso Centro de Desenvolvimento Pessoal Profissional Online, né, com cursos lindos para ajudar você a trabalhar todas as áreas da sua vida. Venha saber mais, porque eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar muito, além de nos ajudar a ajudar muitas instituições, tá bom? Minha gratidão antecipada a quem estiver junto conosco nesse projeto. Um beijo grande no seu coração, luz e paz, e você já sabe, ou se sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve.